Olá, pessoal! Estamos aqui hoje, então, em mais uma palestra, né? Nossa segunda palestra da Semana da Precificação aqui da AutoQI. Hoje a gente vai falar com vocês sobre como agregar valor e encantar o cliente, né? Com os projetos, com atendimento também. Estaremos aqui, então, eu que sou a Michele, né? Sou engenheira civil, já trabalho na AutoQI há 12 anos, como vocês bem sabem. E também eu vou estar junto com a Carol, vou deixar ela se apresentar. Tudo bem, pessoal? Eu sou a engenheira Caroline e também estou há bastante tempo aqui na AutoQI, também trabalho com projetos por fora. E esse tema, né, Michele, é super importante. Não adianta a gente fazer alguma coisa super bem feito, cuidar extremamente de cada detalhe do projeto e não saber como agregar valor, mostrar isso e encantar esse cliente no mercado concorrido que a gente tem hoje, né, Mi? Então, isso também é parte hoje do nosso trabalho como engenheiro. A gente tem que saber fazer isso também, embora ninguém tenha ensinado, né? Exatamente, né, Michele? Como se faz. Mas a gente vai ensinar para vocês aqui hoje. Com certeza, gente. Vamos lá, então. A gente separou algumas dicas aqui que fazem parte da nossa rotina, né, das experiências que a gente tem. Mas depois, inclusive, se vocês tiverem outras sugestões, vocês podem comentar aqui no chat aqui do YouTube, aqui embaixo, nas mensagens, e compartilhar as experiências de vocês também, tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, falando do nosso projeto, então, né? Aqui nesse slide a gente colocou os 3 itens que são a base do objetivo do projeto, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre tem que aliar qualidade, economia e segurança, né? Não que não tenham que ter outras coisas, mas essas 3 características são a base do projeto. Então, um bom projeto, né, para começo de história, ele tem que aliar essas 3 características, tá? A primeira coisa que a gente levantou aqui para vocês, bem importante. Bom, pessoal, reforçando o que a Carol falou agora há pouco, né, da importância do projeto, de agregar valor, vejam só esse dado que a gente trouxe para vocês, que preocupante, né? Tem uma pesquisa da PlanGrid que ela diz que 52% dos retrabalhos na construção acontecem por falta de informação nos projetos. Então, vejam vocês como o nosso projeto é importante, como é importante a gente fazer um bom projeto e como a falta desse bom projeto pode causar problemas em cascata depois, né? Que chega até lá na obra e acaba gerando resultados ruins, né? Atrasos, o próprio retrabalho, custos adicionais. Então, pessoal, o nosso papel enquanto projetista, ele é muito importante e o nosso trabalho, o que a gente entrega, é extremamente importante para que a gente evite isso, tá? Inclusive, né, Mi, até colocar um adendo aí, a gente faz todo esse projeto, idealiza, pensa em cada detalhe dele, como a Michele falou, lá na obra, às vezes, isso não é levado em prática. Por quê? Porque a gente não soube mostrar isso da forma adequada, a gente vai falar isso mais em seguida, com mais detalhes, né, Mi? Então, aqui, a importância da gente fazer este bom projeto, e hoje a gente ainda entrega o projeto numa prancha, né? É o que é visto lá na obra. Então, isso tem que ser representado lá. Então, a gente começa um bom projeto, agregando valor a esse projeto, passando para a prancha exatamente aquilo que a gente idealizou. Isso é muito comum em instalações, porque a gente tem muito desvio, muitos detalhes específicos que se perdem, ou às vezes na obra não se consegue fazer uma leitura porque está meio escondido lá. Então, a gente tem que deixar bem claro, para justamente evitar esse tipo de problema. Com certeza, gente. E quem já não passou por isso aqui que está na tela alguma vez na vida, né? Comum. Infelizmente é comum, mas não quer dizer que é o certo. A gente tem que mudar isso. Bom, pessoal, falando um pouquinho, então, das tendências para os projetos de engenharia, né? A gente colocou alguns itens aqui que não é que são tendências porque eles já vinham acontecendo, né? Já era uma necessidade, mas cada vez mais importante a gente agregar esses ganhos que estão aqui. Então, redução de erros na obra, né? A partir do nosso projeto, a gente tem que pensar que a gente não pode causar erros na obra, então, fazer projetos claros, né? Bem detalhados, como a gente estava falando agora há pouco. Consideração do processo construtivo no projeto, né? Esse é um problema que na parte estrutural a gente encontra muito, né? Como é normal a gente ter o projetista desalinhado com a obra, com o processo construtivo, e às vezes gerar detalhamentos que são até inexequíveis, né? Então,
a gente tem que ter uma visão mais ampla. O projetista, ele não pode ficar afastado da obra, né? O processo construtivo é muito importante para as nossas entregas. Outra tendência, experiências imersivas, que a gente já vai falar um pouquinho melhor ali na frente, né? Virtualização do modelo, né? O BIM trouxe isso. Sistemas industrializados, tomadas de decisão ágeis, né, pessoal? Cada vez mais a gente tem menos tempo para entregar os nossos projetos, tomar decisão, né? Os prazos são cada vez mais curtos, então a gente também precisa disso. Representação real do projeto, colaboração, né? Muito a ver com o BIM também. Os projetos mais bem detalhados, que eu já comentei, interoperabilidade, né? Essa questão de todo mundo trabalhar junto, independente da ferramenta que vai usar. Sustentabilidade também, né? A Carol aí é uma defensora árdua, né, Carol? E processos mais eficientes, né? A gente precisa disso, menos custos e mais rápido. Essa é a tendência do universo para tudo, né? E não podia ser diferente dos nossos projetos. E o que está no meio disso tudo, então? O BIM, né, gente? Se vocês pensarem bem, todos esses itens aqui a gente consegue associar com o BIM, porque o BIM não é que ele é o salvador da pátria da construção civil, né? Mas ele veio aí para ajudar muito a resolver esses problemas muito graves e corriqueiros que a gente tem. Então, a gente acredita, né, Carol? Ambas somos super defensoras aqui do BIM, que todas essas tendências, essas necessidades, elas podem ser muito bem trabalhadas e muito bem resolvidas a partir do BIM. Claro que associado com uma mudança de mindset nosso também, né? A gente tem que mudar um pouquinho a forma como a gente trabalhava, porque, afinal de contas, a gente teve uma disrupção muito grande agora na forma de fazer os projetos. E a gente precisa abarcar isso, né, gente? Quem não abarcar vai ficar para trás, não tem jeito. Exato, o BIM, ele até gosto de dizer que ele veio para profissionalizar ainda mais a nossa área. Nossa área, né, da construção civil, ela é um pouco defasada em tecnologia, não exatamente em tecnologia, mas em processos, né? Então, a gente fica muito dependente do que vai acontecer ainda e é tudo muito uma surpresa. E o BIM veio justamente profissionalizar um pouco mais a nossa área para que tenham menos surpresas, né? E trazer todos esses benefícios que a Michelle comentou. Então, sem dúvida, vamos lá, voltar de novo lá no agregar valor, sem dúvida, elaborar um projeto em BIM é o início para a gente agregar ainda mais valor ao nosso projeto. Né, Michelle? Ou se você não está trabalhando em BIM, certamente... E muito bem colocado. É o início, né, Carol? Não é? É o início. Certamente, se tem você não trabalhando em BIM e uma outra pessoa trabalhando em BIM, ela está agregando mais valor. Mesmo que, de repente, os dois tenham a mesma qualidade, né? Mas essa que está trabalhando em BIM, ela está agregando mais valor. Então, esse é um primeiro passo, e quem ainda não está, né? A gente frisa de novo que repense, por vários outros motivos, a gente tem várias outras palestras sobre isso, né, Michelle? Todas as questões, inclusive, do governo, né? Que vai ser obrigatório e tal, mas, pensando só em valor, ele já agrega valor, mesmo que o governo não obrigue a gente a usar. Com certeza. Muito bem, pessoal, falando em BIM, vamos comentar um pouquinho sobre as possibilidades que que o BIM nos trouxe para a gente poder agregar valor aí ao nosso projeto. Então, a gente tem agora em mãos novas tecnologias que melhoram as entregas. E o mais legal, né, Michelle, cria essas experiências imersivas. Porque a gente traz para o cliente, que não tem nem ideia tecnicamente do que a gente faz, a gente traz para ele a realidade do que vai acontecer com o projeto dele. Isso é muito legal. Ele se sente inserido e ele, inclusive, valoriza mais ainda o nosso trabalho, porque ele começa a entender melhor o nosso trabalho. Então, a gente tem várias possibilidades, né? A realidade aumentada. Temos a realidade virtual, depois a gente pode até comentar um pouquinho qual é a diferença entre uma e outra, né? A gente vai ver no vídeo a seguir. Vídeos com demonstração tridimensional da obra, isso aí é muito legal. E mais importante, principalmente quando a gente está falando em uso deste modelo, em uso do projeto, são a criação dos elementos paramétricos que vão facilitar todo esse fluxo de informação. A gente está falando aqui exclusivamente da fase de projeto, mas a obra em si, ela não termina aqui, ela continua em diversas outras fases, planejamento, a fase também de orçamentação da obra, a fase de manutenção
E tudo isso, com o BIM a gente pode agregar, além de ter toda essa visão geométrica real da nossa edificação, a gente tem a informação que ela traz. Então, isso aí também é outro assunto bem extenso, né, Michele? Mas isso aí, só para resumir para vocês, o que a gente consegue agregar ao nosso modelo e a partir daí, fazer uso dessas possibilidades, informação e geometria. E vejam vocês, pessoal, como o nosso papel é importante, porque tem aqui, ó, BIM 3D ou 4D, né? A gente começa aqui com projeto, depois com planejamento, orçamento e assim por diante. Então, vejam vocês que esse processo começa com a gente, com o projetista, né? Então, se a gente não tem isso a gente vai ter problemas nas outras etapas. Então, vejam como o nosso trabalho é importante. A gente precisa valorizar o nosso trabalho nesse momento, né? E ele acaba interferindo em todas as outras etapas. Então, e também gera tanto valor, né, como a Carol comentou, trabalhar dessa forma. Então, realmente, a gente está num momento agora de grande relevância para melhorar os nossos processos, nos incluirmos aqui nessa tendência, nesse trabalho colaborativo e conectado com as outras etapas, e a gente poder, então, melhorar o que a gente tem nas nossas obras e reduzir aquelas surpresas que a Carol comentou lá no começo, que, infelizmente, fazem parte da nossa realidade, né? Bom, gente, nós separamos aqui, então, um vídeo para mostrar para vocês o uso dessas tecnologias que a gente comentou no slide anterior. Vamos ver, então, como é que acontece isso na prática. Ó, aqui nesse vídeo, a gente tem o uso, então, da realidade aumentada, né? Vejam que a gente projeta, né, na nossa frente o projeto, então a gente consegue andar por ele, né? Fica muito mais fácil do cliente se inserir naquele ambiente. Aqui agora a gente tem o uso da realidade virtual, né? Onde a gente usa o óculos e também a gente consegue andar dentro da obra, né? Interagir com o ambiente. Então, imagina vocês como isso melhora a nossa percepção do projeto, né, da obra em si pronta, né? Isso acaba aproximando muito o cliente, né, ou o construtor também, enfim, né, o cliente final, no caso. Aqui um vídeo também, né, de uma apresentação do projeto para o cliente. Olha só que bacana, né, gente? É o tipo de coisa que o mercado começa a ver isso gera um valor e não tem mais como a gente trabalhar sem isso, né? Acaba virando uma demanda importante, né, esse tipo de entrega. Né, só para fazer um paralelo, né, Mia? Imagine a diferença. Antes era numa prancha 2D, cheio de detalhe técnico, e agora a gente passou por uma realidade, a gente trouxe a obra para o cliente. Olha o quanto isso é importante para ele, o quanto ele... Eu já vi casos, pessoal, que realmente se pagou mais, porque ia mostrar dessa forma. Porque a pessoa visualizou, ela entende que daí, ok, agora eu estou pagando mais. E eu vou dar um paralelo bem interessante para vocês. Hoje, um arquiteto, por exemplo, né, a gente sabe que eles cobram mais. Cobram mais. Por quê? Porque eles trazem isso para o cliente. E nós, da engenharia, não fazemos isso. E agora a gente está fazendo. E daí, isso com certeza agrega mais valor. Inclusive, tem sido, né, o meu dia a dia nos projetos, porque a gente já logo está mostrando o que é que ele vai ver, o que é que ele vai ganhar. Entendeu, gente? Ó, isso aqui é um evento de um outro projeto, que é isso que você vai ganhar, é isso que você vai ver, vai trazer esses benefícios para você. Então, isso agrega, sim, mais valor lá no final. Porque a gente está trazendo essa profissionalização também para a engenharia, né, Michele? Com certeza, e graças a Deus, né, Carol, porque a gente vem aí num cenário em que o nosso serviço é tão subvalorizado ou desvalorizado, vamos dizer assim, né? Então, eu vejo esse momento, gente, como realmente um momento muito disruptivo, vai dar trabalho, já dá trabalho para a gente, né? Afinal, a gente tem que estar se atualizando, aprender novas ferramentas, enfim, mas eu acho que os ganhos vão valer muito esse esforço, né, de todos os lados, né, a gente vai melhorar os resultados, nós vamos melhorar a nossa imagem nesse mercado, que ela anda um pouco distorcida, né, devido a esses anos aí de estagnação, e a gente vai valorizar mais a nossa profissão, né, então eu acho que realmente essas mudanças que a gente tem visto agora
elas vão deixar resultados muito positivos aí para todo mundo que está inserido nesse contexto. Bom, agora, pessoal, a gente vai colocar para vocês aqui algumas dicas sobre como a gente pode melhorar o nível de detalhe do projeto e facilitar a execução. Agora a gente vai falar, então, um pouquinho mais tecnicamente do projeto em si, tá? A gente separou algumas dicas aqui de coisas que a gente vê, assim, que muitos profissionais acabam esquecendo, né? O projeto é tão cheio de detalhes, né, gente? Vamos combinar, né? Nosso trabalho é tão... tem tantos detalhes que é normal, às vezes, a gente esquecer alguma coisa. Então, a gente trouxe aqui alguns itens para vocês até anotarem aí, para quando vocês forem fazer os projetos, né, lembrar de incluir nos detalhes. Bom, o primeiro ponto aqui, pessoal, olha só. Incluir nos detalhamentos todos os detalhes que forem relevantes para a execução. Isso aqui é uma coisa meio óbvia, mas às vezes a gente esquece, às vezes a gente tem uma situação específica, uma montagem de armadura, que ela dá um pouco mais de trabalho, e às vezes a gente não se liga como aquilo é trabalhoso para quem está na obra. A gente olha e acha fácil, né, mas não é tão fácil assim. Então, gerar um detalhezinho ampliado, né, na prancha, para facilitar aquela montagem. Depois até vou mostrar um exemplo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que fazer nos nossos projetos. A gente tem que deixar todos os detalhes ali visíveis, né, que sejam necessários para que a gente evite problemas de execução, né, e seja fácil de entender. Outra paralelo até aqui com o exemplo que a Michelle deu, desculpa, me te cortei, gente, é porque a gente tá assim, né, vamos cada um no seu lugar. Imagina! Então, por exemplo, nas instalações também é muito comum a gente fazer desvios da estrutura, por exemplo. E se a gente bota isso só em 2D, né, não gera um detalhe, uma ampliação mostrando como é esse desvio, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo, fazer um desvio de uma viga ali. Pode ser feito de diversas maneiras. Ele pode ser feito em 90, em 45. Mas como é que a gente vai saber se não botar um detalhe específico dele? Mostrar ali na prancha como é que vai ser feito, né? Então, isso que a Michelle comentou é muito, muito importante. Embora todo mundo saiba, chega na hora de detalhar, né? Que a gente já está cansado, já fez o projeto inteiro, né? Aí tem até essa parte que é detalhar, que é mais chata, né? Pelo menos para mim, vou confessar, e a gente vai lá e joga o projeto. Teve o super trabalho de pensar todo nele e não mostrou cada detalhe. Então, realmente é uma falha que acontece em muitos projetos e é muito importante esse primeiro tópico que a me levantou. Com certeza, gente. Outra coisa também, né? Isso aqui eu tenho, assim, batido muito nessa tecla. Escolher a solução que facilite a compreensão do projeto e simplifique a execução. Gente, isso aqui é muito importante. No projeto estrutural, eu posso citar aqui N situações. Escolha de vigas com seções padrão, às vezes porque facilita, né, o cara consegue ir lá reutilizar a forma, a escolha das armaduras que deem menos trabalho de montagem, então às vezes a gente coloca até um pouquinho mais de área de aço, mas facilita, tem menos cortes, menos dobra, então tudo isso, gente, a gente tem que considerar nos nossos detalhamentos, tá? Eu vejo bastante projeto estrutural sendo entregue assim, cheio de barra tudo cortada, com tamanhos diferentes. Isso dá trabalho na obra, né? Então, às vezes, dá mais economia do ponto de vista de área de aço, mas vai dar mais trabalho na obra, vai levar mais tempo, pode gerar um erro de montagem, aí vai ter que fazer tudo de novo. Então, esse tipo de consciência, gente, a gente precisa ter quando está fazendo os nossos projetos. E isso aqui é muito importante, porque dá muito problema dessa falta de alinhamento entre o projeto e o método construtivo, tá? Então, essa dica vocês anotem. Tá? Outra coisa importante, atender os requisitos formativos, acho que isso aqui todos nós concordamos, né? Cotar tudo que for necessário, né, gente? Mas aqui uma ressalva, né? Essas cotas, elas têm que ficar legíveis. Texto sobreposto é um problema bem sério, e até mesmo quando gera alguma interpretação dúbia, né, também é importante. Então, a gente tem que cotar tudo que é necessário, mas tem que deixar isso claro, né, bem legível lá no nosso projeto. Agora aqui, ó, indicar dimensões e demais medidas de referência também, né, é básico, mas sempre vale a lembrança, né, Carol? Especificar
especificar os rebaixos e elevações, né, no projeto do sanitário, isso também é bem importante, acho que todos, né, acho que essa parte aqui de medidas e rebaixos é muito importante em todos os projetos. A escolha adequada de insumos, especificação desses insumos, os métodos construtivos, né? Então é bem importante isso também. Incluir os cortes transversais, visão 3D, a gente mostrou agora há pouco algumas tecnologias, né? A gente também consegue colocar uma visão 3D nas pranchas, e isso é muito importante para que a gente consiga ter uma visão tridimensional do que vai ser executado. E agora também a gente pode colocar aqui como uma lista de materiais com especificação de peças e respectivos fabricantes, né? Também é uma tendência aí que veio com o BIM, e hoje a gente inclusive consegue fazer nas ferramentas da AutoQI. Depois a Carol vai mostrar para vocês melhor, porque tem inclusive mais a ver um pouco aí com projetos de instalações, né? Mas é uma tendência e que a gente melhora muito, facilita, né? A vida do cliente, porque ele já vai ter lá bem especificado os itens que ele vai ter que comprar. Vamos lá, então. Ó, pessoal, separei algumas imagens aqui do que a gente pode colocar nas nossas pranchas. Então, vejam aqui uma visão tridimensional do nosso projeto. Eu posso colocar só a estrutura, posso colocar só o projeto de instalações, posso colocar arquitetura com a estrutura ou com outros todos juntos também. Então, tá aqui, né? A ideia não é deixar a prancha bonita, não é isso, né? A ideia é realmente facilitar o entendimento dessa obra, porque a visão 2D é uma coisa, a visão 3D sempre dá uma amplitude maior, né, do nosso entendimento. Então, ele ajuda muito nessa questão, tá? Então, alguns exemplos aqui de imagens que a gente poderia inserir nas nossas pranchas. Aqui eu coloquei uma imagem, pessoal, para mostrar para vocês aqueles itens que eu comentei ali. Então, por exemplo, ó, a gente tem aqui as cotas, até eu coloquei aqui achuras, né? As achuras também dão mais clareza nas pranchas. Colocar ali ao nível aqui no caso é uma viga, né? Então, colocar o nível da viga no projeto, indicação de corte, posição do corte, pavimento. Então, aqui alguns itens que já dão bastante clareza, né, no nosso detalhamento. Aqui, no caso, essas armaduras, vocês estão vendo ali em cima que tem 1C e 2C, as armaduras superiores, indicar as camadas em que elas são colocadas. Então, existem várias dicas aqui, né? Separei algumas que eu realmente julgo bastante importante aí, que facilita isso lá na obra. Olha, aqui eu coloquei um detalhe executivo que a gente costuma colocar nos nossos projetos. Esse aqui foi um detalhe de um projeto que eu fiz, eu e o Ronaldo, que vocês devem conhecer também. E a gente colocou esse detalhe aqui lá no finalzinho da prancha. Então, são coisas, pessoal, que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira, né? A gente vai ficando aí calejado e sabe como é importante colocar isso. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um detalhe executivo das armaduras. Olha só, tudo bem especificado, o cobrimento, o que é o estribo, qual que é a armadura longitudinal, né? Então, tá tudo bem colocadinho ali, ó, raio interno de dobramento, tem essas observações aqui embaixo também. Então, são coisas que a gente acaba colocando nas pranchas realmente para facilitar esse entendimento para quem está fazendo lá essas montagens. E ajuda muito, tá? Aqui eu tenho mais uma prancha, que vocês não estão vendo os detalhes, mas no próximo slide eu vou colocar. Essa aqui, eu coloquei essa imagem só para vocês terem uma ideia da prancha geral aqui, que é um detalhamento de lajes, né? Então, vamos lá. Olha só um dos detalhes que eu coloquei nessa prancha, o detalhe da armadura em malha, como que ela é montada, olha só, o comprimento de traspasse, são coisinhas que vão facilitando a montagem na obra. Aqui tem mais um outro detalhe, que é o detalhe realmente das nervuras, tem uma tabela aqui do tipo de laje, né, as sobrecargas, os dados da laje, área das lajes, os blocos de enchimento usados. E aqui também a gente tem mais um detalhe das armaduras superiores aqui no caso, né, os materiais que a gente vai usar ali, as áreas, características, relação de aço. Então, são coisas que a gente pode colocar nos projetos que vão agregar muito valor, porque vão estar justamente ajudando para quem está lá na obra, né? Ajudando eles a entender o que a gente colocou no papel, tá bom? Então, são algumas dicas aqui. Então, muito bem, pessoal. Aqui a gente consegue ver um exemplo, né, do que eu citei para vocês, do que nós já citamos anteriormente, a Michelle até comentou, que a gente está vendo aqui uma planta baixa, mas junto com essa planta baixa, a gente tem detalhes que mostram melhor como é que aqueles elementos estão inseridos dentro daquela arquitetura.
Ainda mais em projeto de instalações, que a gente tem, como eu comentei com vocês, muitos desvios, muitos pontos específicos, alturas, posições. Então, aqui a gente consegue ver com mais facilidade o que está acontecendo. E no próximo slide, ó, a gente vê aquilo que eu comentei com vocês, os desvios. Cabe aqui também, pessoal, por exemplo, um corte, para mostrar exatamente como é que esse desvio está acontecendo. Então, aqui a gente consegue ver exatamente cada aparelho que está sofrendo desvio, como está sendo feito esse desvio, para a gente poder, para que na obra eles possam olhar isso e se identificar e não errar mais esse lançamento ali na obra, tá? Então, aqui no próximo, a gente encerra ali com a lista de materiais, né? Então, aqui é muito importante, pessoal, essa lista de materiais aqui é um exemplo de uma lista com as especificações do fabricante, né? Mas, claro, isso aí vai depender e o projetista vai ter que saber ali na hora qual que é exatamente o objetivo daquela construção. Então, por exemplo, se for uma de alto padrão, provavelmente isso aqui é muito importante, que isso já seja considerado no projeto, porque esses projetos eles costumam ter aparelhos muito específicos. Então, a gente não pode mais ser tão genérico aqui, né? Mas se for uma obra diferente, a gente já pode ser mais genérico. Então, a gente tem que saber disso de antemão, para poder gerar uma lista de materiais adequada ao projeto e que represente de fato o que vai acontecer lá. Tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de um projeto bem detalhado, né, com alguns fabricantes especificados, porque é de fato importante que estejam especificados aqui. Bom, gente, continuando, a gente trouxe um vídeo para vocês bem curtinho, para ilustrar como que a gente deve trabalhar daqui para frente, né, com esse fluxo de trabalho conectado com os profissionais, usando o ambiente nuvem. Então, é um vídeo que é mais para esclarecer para vocês como que isso acontece de uma forma mais geral e a gente começar a entender como que é esse trabalho, né? Como ele é diferente do que a gente estava acostumado. Vou tocar um vídeo aqui, então, a gente vai comentando um pouco. Então, olha só. Normal, agora a gente tem um ambiente em nuvem, né? Para integrar todos os projetistas, com o BIM Manager, construtor, gestor da obra. Então, aqui na nuvem a gente consegue fazer toda essa gestão, né, Carol? Inclusive, né, vocês estão vendo lá no K-Cloud o que aconteceu? É o K-Cloud, né? Onde a gente está mostrando tudo isso. Que a gente tem uma visualização tridimensional. E isso a gente pode entregar para o nosso cliente, para que ele não precisa acessar o software que o engenheiro está usando. E com isso aqui ele consegue, o construtor, acompanhar a obra, né? De forma instantânea, ele vai atualizando os modelos, ele vai acompanhando a obra, o cliente tem acesso a um link, ele pode ter só um link que ele consegue visualizar o andamento dessa obra dele, todo esse 3D, e isso, nossa, super valor, facilitou muito a vida da gente, né, trabalhar dessa forma. E aqui a gente está mostrando já o lançamento no programa, né? A gente mostrou ali agora as informações, que é o I do BIM, agora aqui uma compatibilização. Inclusive, essa estrutura é aquela que estava no ambiente lá na nuvem que a gente viu agora há pouco. Olha só essa fase do projeto, que interessante, olha só. Isso aqui é para a obra antes, né? O tubo lá no meio da viga. E agora? Agora a gente faz isso, então, a gente visualiza os projetos integrados e faz as alterações cabíveis aqui já nessa etapa de projeto, né? Posso eu furar a viga, posso eu pedir para a Carol mudar o tubo. Então, aí é uma questão de alinhamento, né? Mas o que não dá é ir para a obra isso dessa maneira, né? E olha só que bacana que está mostrando aqui agora também, gente, que como os softwares, no caso da OK aqui, o Iberic, né? Ele já tem os cálculos normativos incluídos ali nos critérios, ele já visualiza quando que aquela alteração pode ser feita ou não de acordo com esses cálculos, né? Afinal de contas, o que é projeto? É o resultado, é o cálculo normativo, né? E atualiza tudo, né? Os detalhamentos com base também nas alterações feitas. Ó, que a gente colocou o furo na viga, ele já atualizou o detalhamento. Isso aqui é muito sensacional, né? Até então, a gente não trabalhava dessa forma, né? Não tinha tecnologia para isso também. Agora a gente tem. Então, a gente consegue melhorar bastante aí a integração dos projetos, né, das disciplinas, e o ganho para o mercado é gigantesco, né?
Agora que é uma integração muito bacana, agora com a etapa de orçamento também. Olha só, gente, a gente traz o nosso modelo e já faz toda a parte de orçamento, né, considerando tudo que a gente precisa para um orçamento. Então, rapidamente a gente já sabe quanto vai custar aquela obra. Isso aqui é um ganho fantástico, né? Não tem nem que comentar muito, porque é visível, né? Rapidamente a gente já tem esse orçamento. Aqui até a gente não colocou, mas dá para colocar planejamento, dá para colocar tudo, né? A gente hoje em dia consegue integrar toda a cadeia aí, tá? Bom, gente, continuando, agora um slide que é o dever de casa de vocês. Por que dever de casa? A gente trouxe, né, já que a gente está falando de agregar valor e de tendências de projeto, a gente trouxe também algumas novas tecnologias que a gente sabe que ainda não estão assim tão na mão do mercado, mas elas já estão acontecendo, né? A gente trabalha com tecnologia, então a gente sabe que isso já está acontecendo e deve tomar mais forma aí nos próximos anos. Então a gente tem que estar antenado, pessoal. Isso é para vocês ficarem antenados no que vai vir logo, né? Porque a gente já tem os representantes aí. Exatamente. Então, a gente trouxe aqui um dever de casa para vocês anotarem e depois, né, quando tiverem um tempinho, dar uma pesquisada nesses assuntos, porque isso aqui vai vir para o nosso mundo de projetista, pessoal, não tem jeito. Modelos baseados em algoritmos, o design generativo, né, que é uma forma de fazer projeto em que nós não fazemos exatamente o projeto, nós definimos parâmetros e os softwares vão definir os modelos atendendo esses parâmetros. Isso já está presente, inclusive, né? Isso já é até comum na própria arquitetura em si, definição dos espaços, essas definições, eles já estão usando essa tecnologia. Na engenharia ainda não é muito comum, mas a tendência é realmente migrar de um para outro, né? Até porque envolve, essa tecnologia, ela envolve ainda outros fatores que também estão evoluindo, inteligência artificial, tudo isso vai corroborar para que essa tecnologia também venha para a área da engenharia. Com certeza, se Deus quiser que venha logo, porque os ganhos são enormes, né? Mas, ó, gente, outra coisa que a gente trouxe aqui, ó, o modelo vivo, né? A partir do uso de tecnologias que conectem o modelo real ao virtual. O que é o modelo vivo? O modelo vivo é justamente isso, é a gente ter ele digitalizado e ele no real e a gente conseguir trocar informações entre um e outro para melhorar resultado, né, fazer testes também, melhorar a questão de manutenção da edificação, a gente consegue programar isso, né, com o uso de inteligência artificial, internet das coisas, gêmeos digitais, e o ambiente nuvem, né, para visualização e acompanhamento do projeto, que a gente até comentou já no slide anterior ali no uso do K-Cloud. Então, a gente trouxe um vídeo aqui, onde a gente tem esse design generativo sendo aplicado. Olha só que bacana. Vou tocar aqui então. Então, olha só, a gente tem aqui cidades, pessoal, a gente não usa só para uma edificação, não, a gente usa para cidades, onde a gente consegue planejar o espaço urbano com base em parâmetros. Olha só um exemplo aqui. A gente tem um quadrado lá, a gente determina o espaço aberto, densidade de ocupação, e ele vai dar vários resultados, e depois a gente escolhe aquele que a gente vai querer usar. Olha só que bacana isso aqui. E dar resultados, né? Então, percebam que o uso de dados vai ser uma coisa cada vez mais usual no nosso meio de construção civil, né? Projeto, planejamento, orçamento e todas as outras etapas. Bom, gente, num evento, né, numa palestra como essa, em que a gente está falando de agregar valor, né, e fazer diferente, não poderíamos deixar de citar essa grande tendência que eu acredito que vai tomar conta da construção civil aí em breve, que é a questão dos sistemas construtivos industrializados. E aqui vale uma ressalva, não estou falando só de processos de estrutura, que vale para tudo, ó. Como que vão ser feitas as instalações e todas as outras disciplinas também. A industrialização, ela é tangível para todas as disciplinas, tá, pessoal? Tudo que a gente pensa no meio de construção, a gente consegue agregar uma industrialização. Então, o que eu citei aqui? Olha só o que a gente vai ver de tendência aí. Processos automatizados, né, acabam melhorando previsibilidade de tempo e custo, né, tudo. Quando a gente tem um sistema manual, a gente não tem previsibilidade, porque isso depende do fator humano. E o fator humano não dá para medir, né? Então, quando a gente tem isso industrializado, a gente tem muito mais previsibilidade, porque a gente consegue saber quanto que a máquina vai produzir,
o quanto de material que vai demandar, então é outra coisa, né, gente? A gente acaba tendo muito mais tangível aquele resultado, né? Então a gente acaba tendo mais rapidez também, maior controle de qualidade, né? Redução de desperdício, gente, isso aqui é uma coisa muito importante, né? A sustentabilidade, o fomento da sustentabilidade, que às vezes ainda é um valor que o mercado não viu tanto, mas em outros continentes na Europa isso já está muito valorizado, e é uma questão assim de conscientização que está mudando também aqui no Brasil, pelo menos pelo que eu tenho visto. E eu coloquei alguns exemplos aqui de sistemas, né, o steel frame, o wood frame, sistemas modulares, parede de concreto. Então, são alguns sistemas aí que vieram para reduzir a necessidade de uso de mão de obra manual e colocando um pouco mais de máquina, vamos dizer assim, né, da indústria, para que a gente consiga ter melhores resultados. Os kits, pessoal, na linha de instalações também é bem comum, que já vem em kits prontos. Eles não precisam montar na obra, então já vem montadinho, eles só vão encaixar aquilo ali, e isso vai ganhar muito tempo, diminuição de resíduo, e por aí vai, né? Então a gente sabe que hoje tempo na obra é dinheiro, né? Então, se a gente puder reduzir tudo isso aí, com certeza os sistemas industrializados é o que vai acontecer, e a tendência é isso aumentar cada vez mais. É verdade. Eu, pelo menos, gente, sinceramente, tá? Não consigo imaginar melhoras na construção sem colocar a industrialização aí nesse meio. Pelo que eu tenho visto, é uma necessidade bem latente, tá? Mas, enfim, é um pensamento meu aqui. Vamos lá, pessoal. Então, separei algumas imagens só para deixar um pouco mais ilustrativo, né? Então, a gente tem aqui uma estrutura em steel frame, wood frame, as paredes de concreto, né? Que também podem ser moldadas na obra ou em fábrica. Então, alguns exemplos. E aqui eu trouxe um vídeo bem legal, pessoal, do sistema modular. Até a qualidade não está muito boa, mas serve para a gente ver. Olha só como é bacana isso aqui. A gente monta a estrutura na obra, a gente não constrói, a gente monta, né? Nós temos lá os módulos, olha só que bacana. O cara vai encaixando. Já vem pronto da fábrica, vai montando. Então, pensa, olha só como a gente tem muito mais rapidez isso aqui, né? Redução de mão de obra em 70%, ó. Tem várias, a cobertura solar, olha só que interessante. Eu acho isso fantástico, gente, sinceramente. Ainda a gente vê que ainda falta muito, né, para o mercado abarcar isso de verdade, mas está andando. E, ó, pessoal, outra dica, faltam profissionais que tenham expertise nesses sistemas, tá? Então, se vocês querem uma dica aí, muita gente me pergunta, né, eu quero me especializar em alguma coisa, e agora? Esses sistemas que a gente está mostrando para vocês, falta muito profissional habilitado, capacitado para fazer isso aqui. Então, fica uma dica também até de carreira para quem quiser desenvolver alguma coisa mais diferenciada aí, um pouquinho mais lá para frente. Bom, pessoal, uma coisa que eu adoro, né? Eu particularmente adoro, né? Como engenheira ambiental que sou, são as práticas sustentáveis, né? Então, na verdade, esse assunto é até um pouco polêmico em algumas situações, né? Infelizmente, mas hoje nós temos diversas alternativas mais sustentáveis que a gente pode agregar valor aí na nossa construção e também encantar esse público, que é um público que busca uma interação melhor entre a construção e o meio ecológico, né? Então, a gente tem materiais ecológicos já, né? A Michelle pode até comentar um pouquinho, a gente tem vários materiais estruturais ecológicos e muito bons, inclusive, né, Michelle? Sim, até a gente tem visto aí o uso de concretos que tenham melhor desempenho, né? Para que a gente tenha menos uso mesmo de materiais, né? Então, muitos estudos têm sido desenvolvidos nessa criação desses materiais. Inclusive, eu vi uma pesquisa, gente, só um adendo bem rapidinho, para não tomar muito tempo, mas eu vi uma pesquisa feita pela Deloitte, né, que é referência nessas pesquisas, eles estavam contando que muitos construtores, né, os donos a galera que tem dinheiro, né, eles estão buscando muito isso, uso de materiais ecológicos e tecnológicos também, né? Então, essa é uma grande tendência mesmo no nosso setor, tá? Muitas pesquisas e muita coisa tem sido feita aí para desenvolvimento desse tipo de material. E um outro detalhe que é super importante e é muito comum já é o reaproveitamento de recursos naturais, como o reaproveitamento da água da chuva,
de águas cinzas, inclusive tem cidades em que isso é lei, dependendo do porte da edificação, é lei. Então, é um tipo de projeto que a gente tem que dominar, saber fazer e saber dar essa alternativa também para o cliente. Às vezes, ele nem sabe que ele pode fazer isso, e isso vai realmente diminuir diversos custos dele e assim por diante, tá? Eficiência energética, né? Me disse aí, todo mundo já sabe, até porque você dói no bolso, né, Michele? Então, é uma coisa mais comum já, o pessoal, eficiência energética nos projetos também tem que dominar isso aí. E essa eficiência energética, ela vai desde a arquitetura até vai passando pelas engenharias. Então, cada um pode fazer um pouco aí dentro da sua especialidade. Tá? Então, isso também é uma opção que a gente tem que dar para o cliente, que pode agregar ainda mais valor, mostrar que a gente domina isso também, essas novas tecnologias. Porque, querendo ou não, para a gente pode não ser tão novo, mas para o cliente pode ser. Então, isso a gente pode dar essas possibilidades para ele. Áreas compartilhadas. Nossa, tanto de construção agora, né, Michele, que está vindo com um novo conceito de compartilhamento da sua própria residência, né? Então, a gente tem ali diversos tipos de construção que tem um conceito diferente, um conceito de morar e de viver diferente. Então, a gente tem essas áreas compartilhadas, né? Pode falar, Mia. Eu ia comentar que, especialmente depois dessa pandemia, né, essa loucura aí que a gente está vivendo, eu acredito que isso vai mudar muito as necessidades, né? Já está mudando, né? De uma forma assim muito rápida. Então, se a gente já vinha com essa ideia de áreas compartilhadas, eu acho que, pelo que eu vejo, né, a gente aqui no AutoQI, pessoal, está sempre estudando, então a gente lê muito, vê muita palestra, e eu acompanho isso, assim, muito, e eu tenho visto realmente uma grande tendência do setor imobiliário de criar áreas compartilhadas cada vez mais, né, áreas completas mesmo, que a gente consiga usar. Claro que nesse período de pandemia a gente não consegue compartilhar nada, né? Mas eu digo uma tendência mais para frente, até por causa dessa questão de sustentabilidade. Então, eu tenho visto que muitos ambientes urbanos, né, estão sendo criados pensando nisso. Então, realmente, eu acredito que isso é uma grande tendência, né? Essa questão. Inclusive, olha que engraçado, né? Tem um projeto aqui que eu vou fazer e tem uma área que eu nunca tinha visto, uma área. Sabe uma área para quê, Michele? Para botar as flores. Quando você vai viajar, então ela vai fazer com as plantinhas dela, né? Muitas morrem. Então, está criando agora esse ambiente também para um hotelzinho de flores, que ele pode ir lá botar sua plantinha e ela não vai morrer durante a viagem. Olha que coisa engraçada. E uma coisa que também mudou muito com a pandemia, até uma adendo aqui, nem entra muito, né? Mas só para vocês verem o que o ambiente pode impactar nas obras, né? Home office, todo mundo tem home office, só que quase ninguém tinha um ambiente separado e preparado para isso. Né? Então, todo mundo está ajeitando onde dá. E por quê? Porque as edificações não previam esse espaço antigamente. Só que isso já vai ter que mudar, porque a realidade de muitas pessoas mudou. A nossa mudou aqui, né, Michele? A gente, né, eu estou num quartinho aqui que é mais improvisado, ele é usado para várias coisas, né? Então a gente acabei de ter que, a gente acabou de ter que parar porque tinha um barulho. Então, esse tipo de situação, agora a gente vai ter que passar a prever nas construções e considerar isso também. Já pegando esse gancho da questão da sustentabilidade, né? E essa questão das áreas verdes, que é o último item aqui também, acho que vale a pena comentar, né? Eu não sei vocês, pessoal, mas com essa pandemia a gente fica tão em casa e a gente tem uma necessidade, assim, da natureza, né? De estar em contato com a natureza. Então, também eu acho, a gente está falando de prática sustentável, a gente mudou para falar de pandemia, mas é que eu acho que uma coisa também tem a ver com a outra. É que como a questão da gente ter que gerar sistemas mais sustentáveis também vai ao encontro da nossa necessidade de ter o contato com a natureza, né? Então, também, eu acho que uma coisa está ligada à outra. Então, eu vejo isso aqui como uma tendência muito grande e também por essas necessidades humanas que acabaram tendo um pouquinho de... Não sei se foi mudança... ou simplesmente foi mais rápido o estalo, né, por causa da pandemia, não sei. Mas é uma necessidade que está mais latente, talvez. Não sei se a Carol concorda comigo, mas eu acho que é uma coisa meio assim, tá? Sim, Michele, com certeza concordo com você, né? A gente
foi uma mudança que, claro, impactou de forma negativa em muitas pessoas, mas também trouxe alguns benefícios para a gente, que a gente pôde enxergar algumas coisas de modo diferente, né? Mas, enfim, sei todo mundo, né? Com certeza a vivência hoje já entende, né? O que estamos querendo dizer. Com certeza. Bom, pessoal, vamos avançar aqui. Olha só o que a gente colocou nesse slide. Nem só de solução técnica eficiente vive o projetista. Afinal, nós estamos prestando um serviço e não é só o que está lá na prancha que conta, gente. Mas o que a gente está querendo dizer com isso? Pessoal, aqui, muita atenção, tá? Eu até diria, Michele, que é uma das partes mais importantes dessa apresentação, porque o que envolve engenharia, né, pessoal, a gente estudou, a gente sabe isso, a gente busca conhecimento sobre isso, é meio óbvio, né? Mas o que vem aqui em diante é uma coisa que muitas vezes a gente só consegue com a vivência, com o tempo, né? E daí a gente até perceber que a gente precisa ter essas outras habilidades, aí a gente perdeu bastante tempo. E aqui a gente vai dar as dicas já, as chigadinhas, né, Michele? Para vocês já poderem aplicar aí no dia a dia. Gente, e assim, ó, vamos combinar, né? Talvez me batam aqui, mas vamos combinar que nós que somos engenheiros, a gente deixa um pouquinho essa questão humana de lado, é nosso perfil. Eu estou generalizando, tá, gente? Eu sei que não é todo mundo assim, não fiquem bravos. Mas a gente sabe que a gente às vezes foca tanto no técnico, e como a Carol falou, e deixa isso aqui de lado, que talvez seja até uma das coisas não mais importante, mas igualmente importante. Então, olha só, algumas dicas que a gente separou aqui com base nas nossas experiências. Primeira coisa, né, pessoal? Estabeleça prazos sensatos e cumpra-os. Não adianta a gente querer dizer para o cliente que o projeto vai estar pronto amanhã, sendo que a gente sabe que não vai estar pronto amanhã, aí ele vai ligar amanhã pedindo, eu não vou ter isso pronto, e em vez de eu trazer o cliente para perto de mim e fidelizar ele, porque ele vai confiar no que eu falo, na minha palavra, é o contrário. Ele já vai ver que aqui não dá para ter uma relação de confiança e não vou conseguir fidelizar esse cliente. Então, às vezes... Acontece muito também, né, Michele, o seguinte, o cliente diz, não, eu quero para tal dia. Porque às vezes já começou a obra, já começou tudo. Eu quero para tal dia. Você, como um projetista, vai conseguir avaliar se de fato vai poder ser feito com a qualidade que você quer entregar para tal dia. E se não dá, não dá. Você tem que falar, porque o que vai acontecer? Vai acontecer justamente isso que ela falou, vai frustrar. E muitas vezes a pressão não é da gente dizer um prazo equivocado, muitas vezes a pressão vem do próprio cliente que está solicitando para que a gente entregue naquele prazo que ele acha que é plausível, que ele precisa. Né? Então a gente tem que ser firme ali, porque não adianta nada a gente entregar ali com a qualidade que a gente não quer, e a gente está falando de uma coisa séria aqui. O nosso projeto de engenharia é uma coisa extremamente séria, muito perigosa, inclusive, se não for feito com cuidado, todas as análises necessárias, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas sim, é uma coisa muito séria. Né? Então, a gente tem que tentar ser firme e chegar num denominador comum em que a gente possa continuar entregando com a qualidade que a gente quer entregar o nosso serviço. Né? É verdade. E olha o próximo item também, ó. Deixe claro que você vai oferecer e jamais entregue menos. Se tu prometeu tal coisa, entrega tal coisa. De preferência, entrega essa tal coisa, mais alguma coisinha. Gente, o mercado não tem jeito, ele é cruel. A gente precisa fazer mais, a gente quer se diferenciar. Então, mas o mínimo é entregar aquilo que a gente combinou. Nunca menos, pessoal, porque isso também gera frustração. O prazo não cumprido, a entrega não prometida, isso gera muita frustração, muita mesmo. E olha só, isso aqui também é importante, ó, gere valor real ao seu cliente, alinhado às suas expectativas. O que eu quis dizer aqui? Gente, nem todo mundo enxerga valor na mesma coisa. Tem gente que enxerga valor na economia, tem gente que enxerga valor em ter entregado mais rápido. Enfim, tem gente que cada pessoa enxerga valor numa coisa, muito provavelmente porque aquilo doeu em outro momento anterior, né? Então, assim, ó, é muito importante a gente ter uma relação com o nosso cliente que vai fazer a gente entender qual que é o valor que ele espera. E a gente gerar aquele valor que ele espera. Não adianta eu forçar uma barra com prazo, sendo que isso não é uma coisa, às vezes, tão importante para o cliente. Às vezes ele quer qualidade, sei lá, né?
é importante a gente ter isso bem alinhado, né? Conhecer o cliente, ver o que é importante para ele e entregar para ele o valor daquilo que é importante para ele. Esse alinhamento é muito importante também, acaba agregando muito valor ao nosso trabalho perante aquele cliente, pelo menos, né? E também... E aí, desculpa, e aí entra um briefing, tá, pessoal? Vamos botar isso em linha do tempo nos nossos processos. Aí entra um briefing. Então, normalmente, antes de tratar qualquer coisa, a gente vai lá e conversa com o cliente. Não só pega a arquitetura dele e conversa só com o arquiteto e entender de fato o que está acontecendo. Converse com o cliente. Teve casos que eu já peguei que nessa conversa, né, nesse bate-papo, ele contou de uma frustração que ele teve, como, por exemplo, um aquecedor de passagem a gás, que não funcionava tal coisa, não funcionava tal coisa, e daí o que eu fiz? Eu passei a segurança que ele precisava, que a gente não ia ter mais isso. Porque aconteceu por causa de tal automotivo e a gente vai evitar isso de tal outra forma. Então, ele já ficou mais tranquilo, né? Então, a gente vai conversando com o cliente justamente para entender isso que a Michelle comentou, das expectativas, e para que a gente possa atender ele da melhor forma possível, né? Porque a gente está lidando com a pessoa, com os desejos, os sonhos dela, e como ela falou, frustrações anteriores que já aconteceu, ou aconteceu com um amigo, e tem aquela insegurança. Então, realmente, a gente pode, junto com esse briefing, já fazer uma conversa mais humana mesmo, né? Com a pessoa ali, né? E outra coisa também importante, né, que é o nosso lado de saber vender o nosso serviço, né, gente? Mostrar isso de forma clara. Então, a gente também, depois, quando for fazer a entrega, ou for a fazer uma reunião de apresentação do projeto, por que não, naquele meio da reunião, comentar, olha, aqui eu fiz isso aqui desse jeito para evitar tal coisa, né? Então, a gente precisa aprender a vender o nosso trabalho também, gente. O cliente, ele é leigo, ele não entende de obra, ele não entende o que a gente faz no projeto para melhorar o resultado, ele não sabe. Então, cabe a nós mostrar isso, porque essas coisinhas a gente vai mostrando para ele o cuidado que a gente teve naquele projeto, né? O quanto a gente se preocupou em agregar aquele valor para ele. E a gente tem que mostrar isso porque ele não sabe. E aí acaba realmente gerando uma relação de confiança ali. E isso, eu acredito que gera um diferencial muito competitivo, tá? Outra coisa importante, ó, seja proativo e ofereça os diferenciais, que eu acabei de comentar, inclusive. Aí, até coloquei alguns exemplos, ó. Vale apresentar a evolução do projeto, né? Então, fazer reuniões esporádicas e mostrando como que está acontecendo, o que vocês estão pensando. Incluir o orçamento na entrega, né? A gente não tinha tecnologia anteriormente, agora a gente já tem, mostramos ali no vídeo, né? Como a gente já consegue integrar, então também é um diferencial. Acompanhar a execução da obra, né, gente? Poxa, é tão fácil a gente ver projetistas que não têm o menor contato com obra, entrega o projeto e deu. Olha só que diferencial bacana a gente poder acompanhar, né? Então, e entre outros, né? Existem várias dicas aqui, mas existem coisas, essas aqui são as mais corriqueiras que eu me lembrei, mas tudo que a gente puder oferecer a mais, isso também encanta muito o cliente, tá? Olha só o próximo item também. Estabeleça uma relação de confiança e individualizada com o cliente. Gente, como a Carol comentou agora há pouco, né? A gente tem pessoas envolvidas. A gente está lidando com pessoas. Então, um tratamento individualizado, ele faz toda a diferença, né? A gente, aqui na AutoQI, trabalha muito com cliente. E como eu vejo diferença quando a gente conversa com o cliente, querendo entender o problema dele, resolver o problema dele, pensando especificamente no contexto dele. Isso aí é um diferencial muito importante. Eu deveria até ter colocado em vermelho aqui no slide, porque, e é uma coisa assim que eu acho que está cada vez mais faltando no mundo, né? A gente está cada vez mais automatizado, mais robotizado, né? Então o cliente, ele se sente muito mal de simplesmente se sentir apenas mais um, ele quer se sentir o cliente, entendeu? Então isso realmente eu acho uma coisa muito importante de se colocar também. E, ó, esteja atualizado com as tendências, né? Inove no serviço. Imagina que legal, às vezes o cliente vem querer fazer um negócio, a gente dá uma ideia que ele nem imaginou, porque ele não está por dentro desse contexto. Que ele nem imaginou, mas a gente já está antenado, já viu que resolve aquela situação e a gente pode apresentar uma coisa totalmente nova para ele. Olha só que bacana, que diferencial, né? Porque essas coisas, pessoal, partem da gente.
gente não pode esperar pelo cliente que fale para a gente que ele quer uma solução lá diferentona, né? Parte da gente. Então, isso também eu acredito que é um grande diferencial que a gente pode oferecer, né? Novas soluções. E agora avançando, né, pessoal? Uma outra coisa muito importante que hoje em dia não tem mais como a gente estar por fora, né? Só é visto, aliás, só é lembrado quem é visto, pessoal. Não tem jeito. O meio digital, se ele já era importante, agora com a pandemia mesmo, não tem mais jeito da gente estar fora desse meio. Use a internet a seu favor. Gente, nós precisamos nos inserir no meio digital. A grande maioria dos profissionais bem-sucedidos estão no meio. Alguns em umas redes, outros em outras, às vezes focando mais num site. Não interessa. Aí vai de acordo com o seu nicho, com o seu mercado, né? Mas você precisa estar no meio digital, gente. Não tem jeito. Use, então, esses canais para mostrar o portfólio, né? Como é importante. Imagina se a gente entra num site e vê lá uma série de projetos realizados por aquele cara, por aquele escritório, né? Um desenho bonito lá, as representações 3D. O quanto de segurança que isso dá a mais, né? Para quem quer contratar, ver, pô, o cara aqui já fez um monte de projetos legais. Só que a gente tem que mostrar isso. Então, aproveita, né? Essa onda aí e coloca lá, faz um portfólio legal. Isso também ajuda muito aí a trazer o cliente para a gente, né? Outra coisa, fomentar a cultura de feedback do cliente, divulgar para fortalecer a marca. Quem trabalha com mídia e com marketing, etc., sabe o quanto isso é importante, né? Colocar lá no site, no Instagram, sei lá qual é a mídia que vocês forem usar, os comentários dos clientes, né? Os feedbacks, né? Os depoimentos do porquê que você fez um bom serviço, o que agregou para ele. Então, isso também fortalece a nossa marca, né? E é bem importante também a gente fomentar isso com o nosso cliente. O networking também, né? Estabelecer um networking forte e parcerias. Pessoal, não adianta. A gente pode ir muito longe sozinho, podemos, né? Todo mundo com boa vontade aqui, dedicação consegue. Mas quando a gente tem um networking, né, temos parcerias fortes, a gente vai muito mais longe e muito mais rápido. Então, isso é uma coisa muito importante. A gente não vai ser especialista em tudo, né? Então, como seria bom se eu sou especialista numa coisa, a Carol é em outra, Ciclana é em outra, a gente já monta uma rede e a gente consegue entregar uma solução mais completa para o cliente, né? Então, a gente consegue gerar muito mais valor quando a gente consegue associar outros profissionais que gerem outros valores e que junto a gente soma tudo e dá um super valor, vamos dizer assim, né? Então, isso eu também considero uma coisa muito importante hoje, né? A gente ter as parcerias, né? E claro, né, gente? A Carol quer comentar alguma coisa? Vai lá, depois eu vou fechar uma coisinha. Bom, então vou finalizar com o último item, então. E assim, né, gente, ó, cuidar da nossa apresentação, né? Isso é uma coisa que eu acho que não preciso nem falar, mas eu ainda botei aqui porque sempre vale a lembrança, né? Então, ser pontual nas reuniões, demonstrar que a gente é organizado, né? Não adianta chegar lá com aquela mochila toda bagunçada, cheia de papel, né, gente? Isso aí já era uma coisa ruim, né? Então, mostrar que a gente é responsável, nós temos autoridade naquilo que a gente está falando, né? Então, mostrar uma solução com embasamento, né? Explicar, às vezes, por que a gente tomou aquela decisão. São coisas que... a postura, né? É a postura do profissional. Então, a gente está ali, a gente está vendendo um serviço. Então, tudo está dentro desse serviço, né? Então, a nossa postura perante o cliente, ela é muito importante, porque isso é o que gera, o que estava ali em cima, ó, a relação de confiança. Aliás, estava no outro slide. Isso é o que vai gerando essa relação de confiança. Então, isso é muito importante também, tá, gente? Agora eu vou deixar a Carol complementar aqui. Bom, pessoal, na verdade, nem preciso complementar que tá tudo aí, né? Mas vamos colocar um resumo aqui, ó. Pontual. Criem uma estratégia de marketing digital. Ponto. Apareçam, né? Não tenham vergonha de aparecer, porque normalmente o que impede uma pessoa de fazer qualquer coisa dessas, né, Michelle? A gente passa por isso bastante. Eu ainda tenho um pouquinho, né? Mas a gente tem vergonha de ser julgado, vergonha de até a Michelle comenta de parecer que eu tô me aparecendo. Não,
isso aí é uma estratégia de marketing digital para aproveitar uma mídia que hoje está em alta para alavancar o seu trabalho. E é sempre aquela, se você está mostrando uma coisa boa que você faz, não é só para se vender, é para trazer benefício para as outras pessoas também. Elas vão se beneficiar se você puder mostrar aquilo que você sabe para elas. Então, se puder dar um serviço de uma pessoa que vai garantir que elas vão ter sucesso naquilo. Né? Então, pior é você fazer uma propaganda enganosa. Aí, esse aí é ruim. Né? Se você está sendo verdadeiro, mostrando o que você faz, a qualidade que você faz, não tem por que ter vergonha. Você está beneficiando as pessoas, dando a oportunidade delas poderem conhecer alguma coisa que tem uma boa qualidade. Né? Então, crie essa estratégia, apareçam, mostrem o que vocês sabem, como o Michel falou, mostre depoimento, que isso fortalece a visão das pessoas. E a gente pode, não precisa de muito, tá? Comecem isso agora, amanhã, comecem criando essa estratégia, porque ela é a base para a gente conseguir mais clientes e mostrar o valor que a gente está agregando. Não adianta agregar tudo aquilo e não mostrar que você agrega tudo aquilo. Né? Então, é um dos mais importantes, sim, de estratégia de venda ali que a gente pode ter. Com certeza, Carol. A gente sempre escuta que a melhor propaganda é o boca a boca, né? Só que o boca a boca que a gente fala de antes é hoje a internet. Esse boca a boca atual é a internet. E, eu ainda acho que a melhor propaganda é o boca a boca, mas é o atual, que no caso é a internet. Realmente a gente tem como agregar muito, trazer o cliente para perto da gente a partir da internet, né? Sem a internet a gente é muito mais difícil a gente ser conhecido, pessoal, não tem jeito. Como está escrito ali, só é lembrado quem é visto, né? Não adianta. Então, fica aqui essa dica também. E para finalizar, pessoal, a gente deixou essa mensagem aqui, né? A gente adora uma mensagem. Então, para a gente entender, né? Olha só essa frase do Simon Sinek. Eu nem sei como é que pronuncia isso, tá? Não sei se é Simon Sinek, enfim. Mas olha só o que está dizendo aqui. 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários, né? Vocês que têm equipe aí, também são pessoas. Então, a gente precisa entender as pessoas. Porque se a gente não entender as pessoas, a gente não vai entender os negócios. Então, né? Trazer essas relações mais humanas para os nossos serviços, para a nossa relação com o nosso cliente. Isso é algo que está cada vez mais em alta, inclusive, né? Especialmente agora com a pandemia também, onde a gente vê tanta robotização das coisas. Então, tudo que a gente traz para o âmbito mais pessoal, individualizado, isso vai gerar um benefício, isso vai gerar um diferencial. Então, fica essa mensagem para vocês, tá? E o nosso muitíssimo obrigada por terem ficado com a gente aqui, né, Carol? Aguentaram aqui a gente falar esse monte. Né, a gente até se comportou, a gente falou um pouquinho, né, foi comportado aqui, mas a gente realmente espera, pessoal, que essas dicas, né, tem dica espalhada por toda essa apresentação, possa ajudar vocês a agregar mais valor, porque isso é uma pergunta muito comum, né, como é que eu agrego valor, como é que eu vendo, como é que eu mostro o que eu faço, o que eu faço, né, normalmente, ou para alavancar, melhorar o meu negócio, sempre lembrem, você tem uma profissão, essa profissão tem que ter uma veia de empreendedorismo aí, é um negócio que, como foi bem colocado ali, é para pessoas. É para pessoas. Então, a gente tem que fazer isso com que as pessoas entendam, se aproximar delas para poder oferecer alguma coisa para elas. E entender o que elas querem, para a gente poder oferecer também. Exatamente. Vocês tenham gostado, né, gente? Espero que sim. Gente, então assim, a Carol já comentou muito bem ali, fechou excelentemente aqui o nosso conteúdo. Então, só deixo o meu muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado a palestra de ontem também. E continuem com a gente aqui no evento da precificação, né? Que ainda tem mais 2 palestras bem interessantes. E a gente quer aí que vocês tenham muito sucesso nesse 2021, também nos próximos anos, claro, né? E bola para frente, gente. Vamos melhorar aí os nossos resultados, nossas entregas e favorecer um pouquinho aí a nossa profissão, que anda meio desvalorizada nos últimos anos, né? Era isso, gente. Obrigada. Carol, muito obrigada pela parceria. Estou muito feliz de estar aqui contigo. Obrigada, Mi. Então tá, gente. Até uma próxima. Tchau.